Como operar ou como fazer a sua análise. Antes de irmos para as explicações propriamente dita, cabe aqui passar uma observação inicial sobre o porquê aguardar a negativação da vela. Se negativar, valida a nossa análise. Quando a vela negativa, ela está retraindo para ganhar força e seguir o fluxo anterior. Por isso, quando a vela é negativa, ela busca dois pontos de apoio para ser impulsionada. O primeiro é o domínio da vela anterior e o segundo geralmente é uma microtendência. Tá? Vamos aqui com um exemplo. Eu tenho um fundo, certo? Que foi rompido, né? Pela vela 1, então eu tenho já a identificação da minha vela de força. Ó, a vela 2 ela nasce negativa, vindo testar. Deixa eu tirar aqui essa marcação. Eu vou mudar aqui a cor então. Ó, daqui para baixo é o domínio de compra, certo? E eu tenho também uma micro tendência de alta formada, tá? Então ela retrai para buscar amparo nessas duas informações, domínio de compra e micro tendência de alta. Perfeito? O mesmo aqui, tá? Que aqui a leitura é a inversa. Quando a marcação rompida para cima, né? É domínio de venda. E eu tenho o que aqui? Uma micro tendência de baixa, tá? No que ela abre e testa a marcação, tá? Ela vai ser repelida porque eu tenho um domínio de venda, eu tenho uma micro tendência direcionando o preço para baixo, tá? Se não negativar, cancela-se a nossa análise. Se a vela nascer sem negativar, temos que cancelar a nossa análise. Por quê? Porque muito provavelmente ela vai testar uma região acima do fechamento do preço da vela anterior e vai retrair, voltando, corrigindo e rompendo os pontos de referência que teríamos como fechamento da vela anterior. Aqui, vamos lá, esse exemplo aqui. Eu tenho uma micro de alta, certo? Essa vela aqui ela abre nesse ponto e sobe direto, tá? Aqui eu tenho um número redondo como referência, certo? O que acontece? Depois que ela chegar nesse ponto, ela acaba retraindo. Ela retraiu, chegou aqui, desceu nesse ponto, tá? Então, no que ela faz isso, ela cancelou automaticamente, ela cancelou a minha leitura. Por quê? Para validar a minha leitura de cal, ela teria que abrir aqui nesse ponto e descer. Aí eu jogava ela para cima, tá? Como ela fez a movimentação contrária, ela quebrou a minha análise no meio, tá? E geralmente também, ó, quando ela faz isso, ela vai lá em cima, tá? Ela vai lá em cima, né, testa alguma região do passado recente e volta rompendo tudo, certo? Aqui mesma situação, tem uma micro de baixa, certo? Que acaba sendo uma indecisão, né? Uma dupla posição. Porém, a terceira vela ela teria que abrir e dar um bico de vela para cima para validar minha entrada para cá, para put, né? Validar minha leitura de put. Mas o que, que ele fez? Ele nasceu aqui, ó, simetricamente com a vela anterior, porém ele desceu primeiro. E observa o que eu falei antes, ó, ela voltou e rompeu todas as minhas marcações passadas, tá? Quebrando por completo a minha análise. Perfeito? Se não negativar,
Cancela-se a nossa análise, salvo quando buscar uma marcação, pois validará a leitura para retração. Aqui a gente tem uma exceção à regra, tá? Do não negativar ali. Ó, perceba aqui o seguinte, ó. Eu tenho uma divisão de taxa aqui, certo? Eu tenho uma divisão de topo aqui, certo? Essa vela aqui rompeu, porém ela fechou inspirado. O que a vela seguinte fez? Ela abriu em gap e deu um pico de vela testando a minha marcação passada. No que ela já abre e testa uma marcação, tá? Preste atenção. Tem que abrir e testar a marcação. No que ela testa a marcação, ela dá o pico de vela para testar a marcação, ela valida a nossa entrada para retração, tá? Somente nesses casos. Passadas essas considerações iniciais, passemos a focar em como operar ou como fazer a sua análise com base nos conceitos da vela de força. Rompimento do comando, vela expirada, forma taxa dividida. Ó, vela 2 e 3, forma taxa dividida, que vem a ser rompido pela vela 7, certo? Um comando de alta, que nos possibilita entrar de retração na vela 8. Tá? O que potencializa a minha análise? Microtendência de alta, certo? Um comando de alta, tá? E a movimentação inicial que a vela 8 faz, né? Ela abre já negativa testando a minha marcação que foi rompida, tá? Ela valida a minha leitura para cá. Perfeito? Rompimento de ponto de reversão, topo fundo, rompimento de lote. Ó, a vela 6 rompeu, né, um fundo, né, ou um lote, certo? A vela passando a ser minha vela de força, né, a vela 6, certo? A vela 7, né, ela abre em negativa, vindo testar essa marcação que foi rompida, validando a minha leitura. Ela abre aqui, teste, validando a leitura de put. Tá? Rompimento de outra vela de força. Aqui, como explicado nos exemplos acima, né, que é uma vela de força. A vela 6 ela rompe, certo? A abertura da vela de força 5, no que a vela 7 abre e testa essa marcação que foi rompida, ela valida a nossa leitura para put. Perfeito. Engolfamento de 3 ou mais candles. A vela 4. A vela 4 engolfou as velas anteriores, né? Essa sequência de 3 velas vermelhas. A vela, que no caso seria a vela 5, ela abre já negativa testando a marcação que foi rompida, tá? Ela valida a nossa leitura para cá. Perfeito? Uma observação interessante é que o pavio da vela 1 forma uma nanoresistência, que vem a ser rompida pela vela 4, e como sabemos... tá. Deixa eu marcar aqui para me explicar para vocês. Aqui tem uma resistência, que foi rompido por essa vela 4, certo? Ele rompeu, né?
que ela vai fazer? Ela voltou para testar uma resistência que é rompida, passa a ser suporte, certo? Ela testou, né, não conseguiu romper, o suporte foi repelido para cima, tá? O que ela faz aqui? Ela faz a movimentação de um pivô, tá? Se vocês observarem, ela vem, né, aqui, sobe, testa e vai para cima, tá? Nova alta, nova baixa, certo? Aqui a vela que é considerada, né, a nova baixa ou a nova alta, ela passa a ser a nossa vela de força, certo? Que valida assim que a vela seguinte negativa, você tem a validação para entrar seguindo o fluxo anterior, tá? Rompimento da indecisão, aqui a gente tem a nossa vela de força, certo? A próxima vela que ela vai abrir vai vir buscar essa linha de pavio, aí ela valida a sua retração, tá? Rompimento de microacumulação, a vela 1, né, ela rompeu a microacumulação, aqui de fundo, né? Então ela passou a ser a nossa vela de força. No que a vela 2 abre, já dá um pico de vela para baixo, a gente tem a validação para entrar de cal aqui, tá? Outras situações que ocorre a expiração, né, dentro da marcação, tá? Olha, expirou dentro da marcação, ou uma divisão de taxa, ou de um topo fundo, né? Ou ainda da abertura da vela de força, você já tem a leitura, uma validação para entrar para a próxima vela. Tá? Aqui no caso, nosso exemplo, seria uma validação de entrada de put.